Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Aloparts Podcast. E hoje o nosso podcast é sobre histórias reais, histórias de superação, de desafios, de coragem, histórias de legado. Hoje já recomendo, peguem os seus lenços e tragam aqui o seu coração, porque hoje o nosso episódio ele tem muita história de verdade, mas principalmente muito amor envolvido. Nossa convidada especial é uma amiga recente, uma amiga nova, que já admiro. Recentemente escutei um podcast dela, que ela gravou com um colega, e eu dificilmente me emociono. E esse podcast realmente mexeu comigo, porque a história dela é uma história de superação. Imaginem, quando a sua vida, da noite para o dia, se vira de ponta cabeça, se vira do avesso. E nesse momento você é colocada à prova, você é chamada para liderar, para se posicionar, para dar sequência a uma história. Olha só, é com muito orgulho, com muito respeito à sua história, com muita sensibilidade a tudo que você viveu, eu te dou as boas-vindas a esse episódio. Giovana, seja muito, muito bem-vinda. E conte pra gente, se apresente, conte pra gente quem é a Giovana. Obrigada pelo convite. Você é uma querida, não tinha dúvidas disso. Tanto que o Marcos sempre admirou você, toda a sua família, tua equipe, tua empresa. E quando o Marcos falava, essa pessoa, essa empresa, eu admiro pela autenticidade, pela transparência, como você estava me falando, que ele sempre foi muito transparente, muito verdadeiro. Eu acreditava. A gente só não teve a oportunidade de nos conhecer hoje. Estamos tendo, né? Pois é a vida nos colocando em situações que a gente não espera. Não. Mas quando elas acontecem, elas transformam. E você sabe que ouvir o seu podcast, aquele que você me enviou, depois a gente pode até compartilhar aqui com o pessoal, mudou a minha vida. E depois eu vou te falar ao longo do podcast por que mudou. Que bom, fico feliz, porque como é que eu vou me apresentar? Eu vou me apresentar como eu me apresentei e como eu aprendi a me apresentar. Eu sou a Giovana Perucci, sou a filha amada do Senhor, escolhida com uma missão aqui na Terra, com um propósito que até então eu precisei viver uma história, para virar um testemunho, para colocar em prática esse propósito, né? Então eu creio que mais que propósito profissional, primeiro é o propósito pessoal e o reino de Deus em primeiro lugar. Então eu me apresento como Giovana, filha amada do Senhor, esposa do Marco César Perucci, que hoje está nos braços do Senhor, mãe da Marina e da Júlia, e uma nova empresária, mulher no mercado. Muito bom. Pessoal, para quem não sabe, então Giovana, esposa do nosso querido e saudoso, como ele era conhecido, Perucci, Marcos Perucci. Marcos Perucci, um grande empresário do nosso setor de esquadrias, um técnico exemplar, uma das pessoas mais transparentes que eu já conheci na minha vida profissional. Pensa num cara autêntico, que não tem vergonha de se posicionar, que é transparente com o cliente, que é correto nas ideias, que ele é ético, competente. Muitos até às vezes se impressionavam porque ele tinha aquela vozona. Se assustavam com ele. Ele é altão, ele era grandão, uma voz rouca, forte, mas de um coração que pouco a gente vê por aí. E eu tenho a honra, eu tenho o orgulho de falar que eu caminhei ao lado do Perucci.
em várias situações a gente trabalhou junto, a gente compartilhou as mesmas obras, os mesmos dilemas, os mesmos desafios. E eu sempre, com muito orgulho, recomendei o Peruche em situações em obras, né, que eram mais o perfil de vocês do que da Alopartes. O Peruche, recentemente, né, há 1 ano, em junho do ano passado, ele veio falecer por uma situação trágica que nós todos aí estamos suscetíveis, correndo esse risco. Uma situação que abalou muito a família, principalmente a Giovana. Afinal, pensa num casal, parceiros que... A gente tinha até um amigo, nosso médico, que chamava a gente de casal 20. Casal 20. E realmente a gente era um casal. Então imagina, Giovana, que sempre foi mãe, esposa, microempresária, você vê, ela criativa, tem ainda um negócio... Tem uma loja de artesanatos. Imagina você, da noite pro dia, você se vê sem o seu maior bem, né? Sem seu porto seguro. Sem o seu porto seguro, ou seja, sem o seu alicerce, sem a sua fundação. E foi aí que ela foi chamada à prova. Diante de uma situação que a muitos levariam à depressão, ao desespero, à desistência. Ela se mostrou corajosa. Ela transformou, ela tirou forças da onde ela não tinha para continuar. Mas não foi somente continuar. Foi continuar, transformar e fazer melhor. Conta pra gente. Eu acho que é a força da mulher, né? Isso aí é bíblico. Esses dias eu estava até assistindo uma série com a minha filha menor. E é um documentário sobre a vida eu acho que era de Moisés, né? E até um dos estudiosos estavam contando uma história, né? Falou assim, olha a importância da mulher. Quando lá o faraó pediu que matassem todos os meninos, né? Que fossem nascer, 2 parteiras não desistiram de fazer o parto. Então, olha a força da mulher, né? Trazer uma vida masculina, não tô indo pro lado do feminismo, mas olha a garra da mulher, né? Só que eu acho que, assim, isso serve para a mulher, porque tem várias mulheres, todas as mulheres têm sua força, mas principalmente aquelas que temem ao Senhor. Aquelas que têm a força que vem do Senhor. Porque eu digo, e eu li isso, eu guardei isso para mim. Tem dor que traz cura, tem silêncio que ensina e tem perdas que reposicionam. Que transformam. Então, eu fui reposicionada. Eu tinha uma posição de mãe, não que eu deixei de ser mãe, mas eu tinha minha posição era... Você tinha uma jornada simples. Hoje você tem uma jornada dupla. Agora eu tenho uma jornada dupla. Exato. Então, eu estou reposicionada. Como que a gente enfrenta isso? Vamos lá e... Não. Foi como eu disse. Quase todos os dias eu volto para a caverna. Exatamente. Né? Só que... Mas de cabeça erguida. Aí aprendi... E de brilho no olhar, que é o que você tem muito. Aí eu aprendi outra coisa. Existe sucesso e reconhecimento. Agora, eu comentei com você, o maior medo que eu tinha era perder meu porto seguro. E eu perdi. Perdi não. Nos afastamos. Estamos em outros planos, né? Em planos diferentes. Mas nunca vamos nos afastar. Mas você aprende que você pode recomeçar,
E o que eu quero e desejo para todas as mulheres. Presta atenção nisso que me tocou muito, espero que toque em vocês. Sucesso e reconhecimento. Como assim, sucesso e reconhecimento? O que é reconhecimento? Aí eu aprendi essa diferença. Reconhecimento é, por exemplo, você como mulher trabalhou, foi lá, aprendeu a técnica que seu pai passou, assumiu a empresa, foi galgando, e hoje você é reconhecida no mercado. Não é verdade? Você junto com a sua empresa, junto com a sua equipe. Isso é um reconhecimento. O que é o sucesso? O sucesso, eu falo que é quando você está sozinha. Aí você tem sucesso. Por quê? Sucesso é quando você levanta e fala, Senhor, misericórdia, eu não vou conseguir. Mas você vai e faz. Isso é sucesso. É o sucesso com você mesmo. É o sucesso com você. É você sozinha com Deus. Você se desafiar. Você se desafiar todos os dias a continuar. Isso é sucesso. Então eu desejo isso para todo mundo. Não desista. Tenha sucesso. Porque lá na frente você vai ter o reconhecimento. Que Pode não ser dos homens. Não, pode não ser aqui, mas não estamos Deus. falando de reconhecimento financeiro, de fama, nem nada disso. É reconhecimento de esforço. De esforço, de saber que você deu o seu melhor. De que transformação. Você não desistiu, que você continuou, apesar das tempestades, dos ventos fortes, das palavras contras, né? Então, quando alguém fala assim, ninguém da sua família foi capaz, por que você vai ser capaz? E você vai lá e mostra que você é capaz. Olha só, esse episódio é para você que acredita que uma mulher, mesmo no meio do olho do furacão, ela pode se reconstruir. E a gente não tá falando de reconstruir empresa somente. Não. A gente tá falando de se reconstruir como ser humano. Hoje a gente está aqui diante de uma pessoa que, num momento de extrema necessidade, ela se mostrou uma líder nata, incrível, que dá show e baile em muitos líderes treinados para isso. Porque eu acredito que a liderança não é uma coisa que você nomeia, mas sim, ela tá dentro da gente. Às vezes você não sabe que você tem. Não sabe. Eu não sabia. Você não sabia. Não sabia. E vocês vão saber por quê. Eu tô tanto assim impressionada com a história dela. Porque, afinal, quanto tempo você tem de M. Peruche? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Vai fazer 1 ano e 1 mês, dia 27. A Giovana, cerca de 1 ano, ela tá não só ingressando no empresariado. Sim. Mas ela vem transformando a empresa M. Peruche. Então, implementando ferramentas de gestão, implementando marketing. Você sabe, Giovana, eu lembro que vocês não tinham um site. Acho que tinham, ele era bem desatualizado. Marcos era o marketing do Marcos era totalmente orgânico. Então era boca a boca. Ele acumulava multifunções. Ele era bem centralizador, então ele queria ter o controle. E ele controlava muito bem. Mas a gente sabe, ser empresária, que chega uma hora, ele não imaginava que ele fosse crescer tanto. Por isso que ele estava ainda naquela bolha de... Tanto que eu brigava muito com ele. Porque no começo ele falava assim... A pessoa fala, você trabalha com o quê? Eu sou serralheiro. E eu olhava para ele e falava, você não é serralheiro, você é empresário. Você tem funcionário, você paga salário, você tem uma empresa, você tem um local, você tem um endereço. Então, você não é um serralheiro. Não é você que faz... Não é você que produz. Você tem os funcionários, então você é um empresário.
E ele achava que falar que ele era empresário, ele estava sendo metido. Então, eu falo que ele tinha um pouco de crença de não merecimento. Então, às vezes, ele centralizava muito, porque ele não imaginava o potencial, a engrenagem, né? A alavancagem que ele tinha. E eu via isso nele. E eu falava, a empresa está ficando pequena, você tem que setorizar, vamos dividir um pouco. Não, pode deixar que eu dou conta. E quando aconteceu e eu tive que assumir a empresa, eu não sou formada, não tenho a formação, eu não tenho a técnica dele. Então, eu precisei setorizar. Então, fui em busca de profissionais que suprisse toda aquela multifunções dele. E fui procurar curso. Fui fazer curso de gestão, curso de finanças, curso de... Primeiro, eu fui procurar um curso que transformou a vida dele lá em 2016 de inteligência emocional. Então, eu fiz esse curso novamente. Eu falei, se transformou ele lá, no momento que eu estou vivendo, eu estou precisando de uma transformação. Eu tenho que me fortalecer emocionalmente para continuar toda essa história que ele construiu. Então, eu fui cuidar do emocional, fui cuidar primeiramente do espiritual, depois do emocional. Agora vamos para a parte estratégica, de gestão, de empresa mesmo. De negócios. De negócios. Então, comecei a fazer cursos, aí faz uma conexão aqui, uma conexão ali, olha, vai por esse caminho, vai por esse. E aí, vamos então setorizar, vamos implementar sistema, vamos colocar dados aí, porque eu falei, eu não tenho a cabeça do Marcos, que ele guardava tudo na cabeça. Eu preciso ter alguma coisa, eu preciso de uma planilha, eu preciso de dados. Então, não tinha. Aí foi organizar o marketing, foi organizar a parte de gestão, parte financeira, RH e tudo. E a coisa tá andando. Então, você não vinha da área técnica, mas mesmo assim, tomar decisões, olhar contrato, parte de comercial, estipular valores e descontos e determinar equipes, ainda assim, tudo isso continuava, ou melhor, tinha que ser sob os seus cuidados. Sim. Mesmo você não sendo da área técnica, todas essas decisões, a partir daquele momento, cabiam a você. Sim. Pensa que loucura. Imagina que desafio. Que desafio. Mas eu falo, tô cercado por uma rede de apoios, né? Então, apoio tanto da minha equipe, como dos amigos do Marcos, amigos verdadeiros, que não vamos apoiaram. te deixar sozinha. Vocês foram uma rede de apoio. Mesmo antes da gente se conhecer pessoalmente, você foi uma rede de apoio. Não, a gente sempre caminhou juntos. Eu sempre admirei demais o trabalho da M. Perucci. Não só o Perucci, não só o Marcos, mas o trabalho da empresa. É por isso que a empresa continua. Os clientes continuam confiando. É porque eles confiam no time. No time. Na empresa e não no CPF. É lógico que o CPF traz credibilidade, ele é importante, é fundamental. Mas, acima de tudo, existe um time, né? Existem muitos CPFs ali dentro. Muitos. Você sabe, Giovana, quando o Perucci faleceu, a Aluparts estava numa concorrência. E nós perdemos uma grande concorrência de uma grande construtora. E a gente perdeu. E eu lembro que depois que o Perucci já tinha assinado o contrato, eu precisei falar com o Perucci por alguma outra situação, e ele comentou, eu acabei de fechar a obra tal. Quando ele me falou isso, eu lembro que eu tava triste por ter perdido a obra, porque a Aluparts realmente estava batalhando por aquela obra, a gente queria. Sim. E a gente fez de tudo para fechar, de tudo para viabilizar, mas a gente não conseguiu. Quando o cliente me disse que ele tinha encerrado a licitação, que a gente havia perdido, eu fiquei chateada. Poxa, a gente tinha tanto para acrescentar, eu estudei tanto essa sua obra, realmente, eu acreditava que a Aluparts era a solução do cliente naquela obra. E quando, através do Perucci, eu soube que ele havia sido a empresa ganhadora, a minha tristeza, ela virou alegria. E eu te falo isso com toda a sinceridade do mundo.
porque eu fiquei feliz de saber que eu tinha perdido pro Peruche. Porque se, além da Luparts, se tinha uma empresa capaz para fazer aquele trabalho e eu sabia que ele ia fazer da melhor forma, que o cliente ia ficar satisfeito, porque o cliente, ele é meu cliente, eu faço muitas coisas para ele. Sim. O que era uma tristeza virou uma alegria pelo simples fato de ser o Peruche. Por isso que eu falo, você foi uma rede de apoio. Porque através disso que você falou, o cliente teve mais confiança em mim. Eu falei isso, quando ele me deu a notícia, depois, quando o cliente me falou que eu perdi, eu não sabia quem era. Mas depois eu tive uma outra oportunidade de falar. Dias após, eu voltei a falar com o cliente por uma outra questão. E eu falei, olha, cliente, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô triste que eu perdi, mas eu estou feliz que eu perdi pro Peruche. Porque não tem pessoa melhor ali. Eu sei que ele vai fazer, vai te tratar muito bem e vai fazer da melhor forma o seu trabalho. Parabéns, vocês acertaram na escolha. É lógico que eu preferia que fosse a Luparts. Mas não sendo a Luparts, vocês acertaram na escolha. Eu falo que não existe acaso, né? Nada é acaso, né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A gente também perdeu uma concorrência essa semana para outra empresa, que eu não sei quem que é, mas o cliente me ligou e falou, olha, eu amei o seu profissionalismo, amei o jeito que vocês nos trataram, mas nós fechamos com outro fornecedor. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu acredito assim, que Deus abre portas Exato. e Ele fecha portas. Ele Porque Ele tudo sabe. Ele né? fecha portas, mas abre janelas. Abre janelas. Fecha aquela porta, mas te abre uma imensa lá Exatamente. depois. Então, tudo tinha um propósito. Talvez se vocês tivessem ganhado, ou eu ganhado essa outra concorrência aí, não ia ter o propósito de nos Exato. conectarmos desse jeito, de eu estar presente aqui na sua frente, compartilhando a Não, história. eu também confio. Existem negócios que nasceram pra gente e outros não. E tá tudo bem. Quando a gente tá aí no mercado concorrendo com pessoas, com empresas que trabalham bem, que são justas, que são honestas, que são transparentes, que trabalham com qualidade, com segurança, ou seja, a gente compete com empresas do mesmo nível, não tem o menor problema. Quando a concorrência ela é justa e sadia. Sadia. Eu fico triste quando eu vejo que o cliente tá indo por um outro lado, por preço, né? Deixando de lado toda a qualidade, toda a segurança, know-how, expertise. Aí a gente fica triste. Em prol do valor, eu fico triste. Eu também. Porque no final das contas, quem vai pagar o preço não somos nós. Exatamente. É o próprio cliente. Porque a gente, se a gente perdeu aqui, a gente tá ali. A gente, pelo menos a Luparts, ela tá em várias licitações simultaneamente. Então, Sim. eu tô ali plantando. A nossa plantação, ela é enorme. Eu não colho tudo que eu planto. Mas eu tô sempre germinando, eu tô sempre plantando. Então, perdi aqui, ganho ali, tal. A gente fica triste. Mas eu também, como você, eu sei que o que é pra mim é pra nós e acabou. E vamos ser justos, ser corretos, ser transparentes, trabalhar acima de tudo com qualidade. Até porque gentileza gera gentileza, Exatamente. né? E o bem reverbera, assim como o mal. Então, se você deseja o bem para as pessoas, o sucesso, ele volta. O reconhecimento, ele volta para você. Então, eu falo que a vida é um bumerangue, né? Você lança, volta. Essa é a história de uma mulher muito forte que escolheu continuar, que escolheu fazer a diferença. E isso a gente precisa valorizar e precisa reconhecer. Porque você estava me falando que, por incrível que pareça, essa mulher forte, hoje ela é forte assim, mas nem sempre ela foi tão forte. Ela passou uma vida com receio de um dia perder o seu companheiro. Era uma coisa que ela sentia no coração. Imagina, o que vai ser de mim sem o meu companheiro? Nós somos tão parceiros e tal. E eu compartilho desse seu sentimento, porque eu vivi uma vida
com medo do meu pai falecer. Nós éramos muito próximos, assim, verdadeiras almas gêmeas. Tínhamos uma conexão muito grande. E o meu pai sempre foi muito importante para a família e para a empresa. E ele, como um bom técnico, um excelente técnico, sempre teve os negócios da Aluparts sob suas mãos. E tudo sempre dependeu muito dele. E só para vocês terem uma ideia, quando eu nasci, meu pai já tinha 50 anos. O meu pai foi um pai velho. Sim, 50 anos. E eu aqui, vivendo o dia a dia da Aluparts, pensava, poxa, nossa, meu pai é tão necessário, tão necessário. Eu nunca imaginei as atividades, as operações da Aluparts sem o meu pai. E eu vivi uma vida pensando, eu preciso me preparar, porque um dia meu pai vai falecer e preciso ter competência para dar continuidade na Aluparts. Olha quantas famílias dependem da Aluparts. E eu me cobrava, eu me cobro desde os meus 15 anos. Preciso aprender, preciso me capacitar, eu preciso colar nele. Vou colar no meu pai, vou aprender tudo o que eu puder. Porque um dia eu vou ter que assumir, meu Deus do céu, o que vai ser desse dia, Eu tinha pavor de imaginar a saída do meu pai. Mas eu me preparei. Quando aconteceu, não vou falar que eu estava 100% preparada, mas eu sabia que aquilo ia acontecer. Você não. Mas eu digo assim, Audrey, eu sempre tive... Olha, é até uma parte que eu não tinha te contado. Eu comecei a fazer sessão de psicologia, porque eu tava com uma sensação que algo ia acontecer. Antes do falecimento. Antes. O Marcos faleceu em junho, 27 de junho. Na Páscoa, na sexta-feira de Páscoa, eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito e nas costas. Eu tinha acabado de comer uma pipoca. Falei, gente, será que eu engasguei com essa pipoca e essa dor no peito? Essa dor no peito e nas costas. Começou a adormecer meu braço. E formigava o braço. E eu comecei a faltar a voz. Eu falei, engasguei com a pipoca. Mas daí, eu engolia a água descia. Mas a dor não passava. E eu com aquela coisa, eu falei, vou infartar. Falei pra ele, amor, me leva no médico, eu tô infartando. Porque como? Trava a garganta, braço adormece, dor no peito, nas costas. Falei, infarto. E ele, meu Deus, vamos. E me levou pro hospital, chegou lá, já fui direto pra UTI. Me viraram de ponta cabeça. E eu tenho um defeito numa onda do coração. Vira aquilo e falou, tá infartando. Mas isso é de nascer, isso não interfere em nada. Depois de 3 dias na UTI, a médica chegou em mim e falou, olha, Giovana, não tem nada. Seu coração é ótimo. O que você teve foi uma crise de pânico. E eu falei, mas por que eu tô com essa angústia? Qual a razão? Qual a razão? E eu fui na psicóloga e falei pra ela. Falei, eu tenho a sensação que eu vou perder todo mundo. Eu tô com essa angústia dentro de mim. Porque eu tinha muito medo. Ainda mais que o Marcos, ele fazia tudo de moto. Eu sempre tive muito medo, ele não tinha medo de nada. Ele era um leão. Pra quem não sabe, pessoal, o Marcos, ele tava de moto. Acho que você poderia contar, acho que ficaria melhor você contar. Nessa obra que fomos concorrentes, a qual a Aluparts foi desclassificada. Mas pro bem. Nessa, mas Exato. Tem muitas outras que eu sei que vocês são muito parceiros. Ele assinou o contrato e estava saindo da reunião. Aqui, em São Paulo. Na Berrini. Na Passou na televisão esse fato trágico, infelizmente, né? E ele saindo da reunião, e ele tinha uma moto grande, visada, mas ele, como ele era multifunções, ele que cuidava das obras, ele fazia reunião com os clientes, ele visitava. Usava a moto para facilitar a locomoção. E saindo dessa reunião, ele foi perseguido por 45 minutos por 2 motos com 4 vocês conseguiram saber que ele foi perseguido? Sim, foi. E aí, quando viram que não iam conseguir abordá-lo, atiraram, deram 2 tiros e ele faleceu. No local. No local. E então eu tinha essa angústia dentro de mim. E depois que ele faleceu, eu ainda fiquei mais angustiada, porque eu fui numa palestra, quando eu fui
nesse curso de inteligência emocional, que eu ouvi? O medo, você atrai o que você tem medo. Aquilo foi uma facada em mim. Falei, eu atraí a morte do meu Você marido. começou a se culpar. Eu comecei a me culpar. Falei, meu Deus do céu. É. E num outro evento eu tive a oportunidade de conversar direto com esse professor neurocientista, Paulo Vieira. E eu cheguei nele e falei, Paulo, tem uma coisa que não sai da minha cabeça. O Paulo Vieira, da Camila. Isso, da Camila Vieira. Uhum. Eles foram essenciais na nossa vida. Eu sou muito grata a eles. Eu gosto deles. Eles são maravilhosos. O Marcos, eu falo que é o Marcos antes de Paulo Vieira e o Marcos depois de Paulo Vieira. Uhum. Mudou a nossa vida em todos os aspectos. Conjugal, patrimonial, emocional, espiritual, tudo, tudo. Então aí eu falei, se ele se transformou aí, eu preciso cuidar do meu emocional também. E ele que era durão, né? Imagina, Pois se é. ele se transformou, você que é uma fofa. Aí depois desse, chama Método CIS, Uhum. que é o curso de inteligência emocional, eu fiz outros cursos, que é da Febracis também, e fui no encontro de mulheres com a Camila, e lá eu encontrei com o Paulo, e eu perguntei, Paulo, isso tá me massacrando e eu preciso que você me ajude. Você falou que você atrai o que você tem medo. Eu falei, eu tinha muito medo de perder meu marido. Eu falei, será que foi eu? Desculpa se eu me emocionei. Não, fica tranquila. Fica tranquila. Aqui, hoje eu falei, hoje o episódio é de emoção, é de coração. Aqui só tem casos reais de superação, de transformação, de coragem. Aí eu falei assim pra ele. Falei, será que eu atraí? Eu falei, isso aí me mata. Aí ele falou, seta do Satanás. Não coloca isso na tua cabeça. Não foi disso que eu estava falando. Não coloca isso. Isso é desígnio de Deus. Deus sabe todos os propósitos. Até então eu estava muito confusa, porque estava muito recente, de entender qual o propósito do Marcos ter feito parte da minha vida, de eu ter feito parte da vida dele e como eu ia continuar sem ele, que eu achava que eu não ia continuar. Mas assim, você tem que ir. Você tem que ir? Tá doendo, vai. Tá chorando, vai. Ergue a cabeça e vai. Vai. Porque se você parar, se você não sair da caverna, você não vai. Nada acontece. Então, eu fui. E eu recebi uma palavra do meu propósito. Você vai curar enquanto sangra. Então, eu estou sangrando ainda. Deixa sangrar. Deixa sangrar, mas vai se curando e vai curando. Então, isso serve para porque tem muitas mulheres passando por essa situação. Até pior, né? Com marido, com filho. Então, mas assim, confia. Confia que tudo isso aqui é passageiro. Tudo é passageiro. A gente vê que a sua fé é inabalável e que você é uma mulher corajosa. Mas em algum momento você sentiu, eu não vou conseguir? Todos os dias. 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 Mesmo nessa coragem, mesmo nessa fé, isso que eu nessa conto. luta, nesse movimento de ação, você ainda sente medo todos os dias. É por isso que eu falo da caverna. Elias foi para a caverna e Elias fez, a fé dele era inabalável. Ele pediu para Deus descer fogo do céu. Sabe o que é isso? Descer fogo do céu. Olha a fé desse homem. Mas nós somos carne. Somos fracos. Somos. E então ele foi para a caverna. Aí é onde a gente vai todos os dias. É quando eu chego em casa e vou viver o meu luto. Eu vou para a caverna. Mas daí Deus manda um anjo. Fala, come. Né? Que nem ele fez com Elias. Elias, você só tá cansado. Vai, se alimenta porque você tem que levantar.
Então é isso que o Senhor me fala todos os dias. Você só tá cansada. Levanta e vai. Você vê, o luto de perder um companheiro é difícil. E junto vem aí uma bagagem enorme aí, um monte de responsabilidades. Uma avalanche de responsabilidades e de situações que você tinha que assumir, mesmo sem ter conhecimento algum ou de ao menos ter sido preparada para aquilo. E depois que acontece isso, você todo dia, você tenta se identificar. Porque você perde um... Eu sabia quem era a Giovana antes. Agora eu tô conhecendo uma nova Giovana. Se redescobrir. Exato. Se reinventar. Recomeçar, tudo Porque você não sabe quais são suas aptidões, suas habilidades, suas facilidades, os seus desafios, as suas dificuldades. Tem coisas... Por exemplo, eu sou uma excelente técnica. Excelente. Mas me põe no financeiro aqui da empresa, nessas planilhas, nesses gráficos. Eu piro. Mas mulher... Imagina de um dia pro outro. Mas mulher é que nem eu tava falando pra você. Eu falo, mulher é fênix. A fênix, quando ela ressurge, ela tá velha, tá morrendo, ela vai lá pro alto, arranca o bico, arranca as penas, espera a força e volta a voar. Mulher é fênix. Olha, mães são fênix. Empresárias são fênix. Esposas são fênix. Eu falo, mulher é fênix. A gente temos que fazer a gestão pessoal, emocional, não fica só no empresarial, todos os lados. Nossa, Imagina, eu ter que dar conta de uma empresa com 50 famílias sobre a minha responsabilidade, ter que tomar conta como mãe, agora assumir o papel de pai... E de empresária. E ainda saber cuidar de mim. E ainda do seu emocional, porque você estava vivendo um momento aí de verdadeiro luto. Mas, e me conta, Giovana, como é que foi a receptividade da empresa, do time, dos funcionários com a sua chegada? Olha, eu pensei que seria mais difícil. É lógico, não vou dizer que eles não tiveram medo, né? Nossa, o Marcos era aquele paizão para eles, né? Era o pai que resolvia. Tó, pai. Aí, de repente... O pai tá fora. O pai não tá. Mãe, resolve. A mãe não sabe. Vocês vão ter que ajudar. O pai tá fora e a mãe não sabe. A mãe. Agora eu sou a mamãe. Fala com a mamãe. Eles são baratos. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Olha a responsabilidade. Mas eles me abraçaram. Te acolheram. Me acolheram. E, assim, não tenho palavras para agradecer a minha equipe. Você sente que você precisou provar o dobro ou não? Você chegou com jeito, Giovana? Não, eu tive que provar o dobro. Você teve que provar o dobro. Lógico, né? E aí? Você tem que falar com o cliente. Gente, calma, eu tô me preparando, eu vou falar com o cliente. Mas espera, eu ainda tô aqui doendo, tô sangrando. Espera aí que eu vou falar o quê? Como assim? Quando o Duque, esse meu amigo me chamou... Do podcast? Do podcast, de cara pro Duque. Duque, ó, amo você. Me chamou, eu falei, amigo... Como que eu vou falar de coisa técnica? Eu sou empresária há 1 ano. Posso levar um técnico? Ele falou, não. Eu quero que você conte a sua história. Eu quero a Giovana. Quem é a Giovana? É isso que eu quero saber. Falei, então, isso eu sei falar. Porque quando a gente fala de sucessão, a gente fala de algo estruturado, planejado. No seu caso, foi forçado. Foi forçado. Foi forçado. No seu caso, você estava já... Sabia da idade do seu pai, sabia que chegava uma hora, se ele não tivesse partido, ele ia se aposentar e você teria Giovana, que continuar. Eu me preparei por anos. Exato. E aí eu? Eu sofri por anos e me preparei por anos. Sofri com a ideia. Com a ideia, né? Eu tinha que entender, que aceitar, porque afinal, quando existem almas afins. Eu e meu pai éramos... o exemplo disso. A nossa conexão emocional, espiritual era muito grande.
E então você desapega de uma ideia e você se prepara para o novo. Eu tive essa oportunidade. No entanto, o meu pai, quando ele faleceu, ele já tinha saído da operação, fazia uns 5 anos. Ninguém sabia. Mas meu pai era tão sábio que ele falou: atua aí sozinha. Lógico, em conjunto com meu irmão, que é meu sócio. Mas ele saiu da operação e falou: vai que agora é sua vez. Ele te preparou. Como, Sim, e você se preparou, mas ele também te ele era o preparou. conselheiro. Mas eu tinha meu pai lá. Pai, eu tô com esse desafio, como que eu ajo, como que eu tenho que fazer. Ele tava lá pro que eu precisasse. Afastado de tudo, mas lá, disponível somente pro que eu precisasse. Ele nunca me deu uma opinião, nunca. Quando ele saiu da operação, meu pai nunca falou, faça assim, faça assado, tal, tal. Ele Esperava você. deixou a gestão sob nossa condução. E se eu fosse buscar um auxílio, um conselho, conversar sobre os assuntos, ele dava opinião, ele nos direcionava. Eu acho que eu tive esse preparo, sabe? Então, acho que todo esse medo, eu falei, sabe por quê? Geralmente, marido e mulher, deixa o trabalho pra lá. Você já não tá trabalhando. Não quero É falar aquele de negócio, trabalho. trabalho é da porta pra para fora. Não veio falar de trabalho pra mim. Vamos falar de outras coisas. Mas o Marcos, como ele era apaixonado pelo que ele fazia, ele gostava de compartilhar. Ele vivia esse mundo. Ele O vivia assunto isso. dele era esse. Era desde o Esse é o primeiro remo, né? dia. Esse é o remo. Desde o primeiro. O remo ainda foi um jeito de eu falar pra ele: olha, você precisa sair um pouco do trabalho, fazer algo que te dê prazer, né? Então Ele ele buscou. foi para esse lado e também foi muito bom porque a gente fazia viagens de competição, mais tempo de família, porque senão ele só Só trabalhava. trabalharia. Mas quando ele chegava em casa e ele tinha orgulho de falar: fechei uma obra, terminamos uma obra, o cliente está super contente. Nós não. Aqui é peruche, ele falava assim. Aqui é peruche. Aqui é peruche, não tem manutenção. Aí, ó, ainda tem cliente que me. Eu acho que eu deveria chamar corpo de bombeiro. Porque quando vai lá, eu falo, não vai dar certo, eu faço desse jeito. Aí ele falava desse jeito. Aí o cliente teme em contratar um porqueira, aí chama o peruche para arrumar. Acho que o peruche é corpo de bombeiro. É isso mesmo. Ele vivia falando isso, né? Eu imaginei, eu visualizei ele falando isso. Aí, então ele tinha prazer de falar das conquistas dele, do trabalho dele, e eu tinha prazer em ouvir. Olha como que é preparo, né? Geralmente mulher não quer falar isso, quer falar outra coisa. Tá lá ouvindo, mas não tá escutando nada. Então, por isso que eu falo, eu fui preparada. Então, quando eu cheguei na empresa, eu não tinha técnica, mas eu sabia quais as obras, que tipo de obra, qual equipe que estava na obra, o prazo de entrega, valores. Eu sabia. Tinha noção de tudo que estava acontecendo tudo. por conta da. Porque eu ouvia. Dele Não era só compartilhar. ele compartilhar, era eu ouvir. E eu ouvia com amor. E é raro isso, né? Então eu falo que se não fosse uma preparação, talvez eu não ouvisse. E se o Peru estivesse aqui, o que você gostaria que ele visse aí na sua trajetória? Assim, o que mais você se orgulha para que ele o que mais você se orgulha e faz questão que ele veja? Que o legado dele continua. Que eu sempre vou honrar o nome dele. Você honra o legado dele, mas com a sua. Mas ele com o seu jeitinho, com ele gostava o seu DNA. Ele sempre gostava, ele sempre falou: eu gosto de você do jeito que você é. Ele era um grande apaixonado, né? Ele era. Eu falo, mulheres fortes são aquelas mulheres. Existem 2 tipos de mulheres. Aquela que se torna forte porque nunca teve uma proteção, nunca teve alguém por ela, aí ela se obriga a ser forte. Cria uma casca. Ela floresce. E existe aquela mulher que se torna forte porque foi protegida, foi amada. Então eu fui essa mulher que me tornei forte porque eu tive
alguém que me defendeu, eu tive alguém que me amou e alguém que acreditou em mim. Sabe, Giovana, você falou uma coisa que eu também me sinto assim. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou destemida, eu sou audaciosa. Mas é porque eu tive, principalmente, a figura do meu pai. Você foi protegida. Há quem diz que eu sou mimada. É Não proteção, sou mimada, esse eu amor. sou Você foi amada. amada. Eu fui amada, eu fui sim protegida, Você floresceu. eu fui treinada, Essa força eu pra fui isso. amparada, eu fui vista. Eu fui vista E você o falou a tempo palavra todo. certa. Eu fui vista também. E isso, sim, é motivo de orgulho. Isso, sim, nos torna o que somos. Você sabe que eu perdi meu pai e minha mãe em questão de 2 anos. Ambos faleceram no mesmo dia, no mesmo mês, só que com uma diferença de 2 anos de um para o outro. E foi um grande desafio. Foi um grande desafio, porque... mas, assim, você nunca está preparada. Você nunca está preparado. A gente sabe dos desafios, das dificuldades da vida, mas o fato é que a gente nunca está Não, preparado. tanto que comigo aconteceu. Foi um ano bem difícil, desafiador. O Marcos faleceu dia 27 de junho. Dia 22 de agosto, meu pai faleceu. Olha Também, só isso. De repente. Foi numa crise. 2 meses depois. 2 meses depois, menos de Nossa, sua situação é bem mais complexa que a minha, viu? 2 meses. Quando a gente fala aí de perdas, de sucessão, de preparação, eu nunca mais vou reclamar da minha. E mais outras coisas que aconteceram também desafiadoras, que eu precisei ser muito forte também. Então foram tantas coisas assim nesse ano, mas eu acho que isso aí é só para te fortalecer, para saber assim, olha, dá valor no que tem valor. Exatamente. Dá valor no que tem valor. E dá peso porque de fato tem peso. É. Porque muitas vezes a gente potencializa os problemas, as dificuldades, os desafios, e a gente se coloca numa posição de incapaz, de tô perdida, e a gente cria um grande fantasma. Porque acho que 80% dos problemas somos nós mesmos que criamos, né? E visualizamos o problema. Exatamente. E a gente materializa aquele problema. Tanto que eu aprendi muito com o Marcos. E hoje eu aplico, ainda esses dias a Érica, que é meu braço direito lá na empresa, falou, nossa, você falou agora que nem o Marcos. Chegaram, estamos com esse problema aqui, com isso aqui. Eu falei, tá bom, o problema eu já sei. O Marcos falava assim, eu quero Cadê saber a a solução. Tá, o problema, tá, não vamos... Mas o problema, eu não quero, o problema eu já sei. O que a gente pode fazer? Não dá para voltar no passado. Eu quero saber o que dá para melhorar, o que dá para solucionar. E se não tem solução, por que você vai se matar? Exatamente. Lindo isso, é exatamente isso. A minha visão também ela é bem parecida. Eu foco na resolução. Até minha equipe acha que eu sou meio pirada, ligada nos 220, porque eu tô mente criativa, a minha Sim. cabeça tá sempre pensando. Você sabe que tem pessoal aqui do Story, eu falo, esse final de semana eu vou te mandar bastante mensagens pelo WhatsApp, porque eu preciso resolver algumas coisas, preciso tirar isso da minha cabeça. Sim. Eu vou mandar pra você, mas você me arquiva no seu WhatsApp, me deixa lá arquivado. Não tô querendo que você trabalhe no final de semana, eu só preciso tirar de mim isso. Daí eu falo, me arquiva. Sim. Daí eu vou, passo o final de semana inteiro. E o que eu aprendi também com o Marcos, mais ou menos parecido com o que você faz. Como eu tenho 2 telefones, né? Agora o dele e o meu. Então eu lembro de alguma coisa que era isso que ele fazia, eu aprendi com ele. Então eu mando mensagem de um pro outro. Daí fica gravado. Então à noite assim, às vezes ele tava lá. Falei, o que você tá fazendo? Não, eu tô só lembrando o que eu tenho que fazer amanhã, tô mandando mensagem. Ele mandava mensagem pra ele mesmo, daí no outro dia. E é assim. Mas a nossa vida, ela é assim, né? Então agora você hoje tá no mundo, assim, totalmente diferente pra você. Porque você conta, você era muito ativa, mas com as atividades de casa e tal. Hoje você está em plena liderança, em plena atividade e
uma empresa de esquadrias em constante ascensão, crescimento, cheia de contratos aí, trabalhando com muita luta, né? Não é fácil nós Não, sermos cheio de empresários, principalmente no desafios. ramo de esquadrias, cheio de desafios, mas você tá ali galgando o seu espaço, reconstruindo a sua marca, melhorando a sua marca. Hoje você conta com profissionais, com ajuda de fora. Você falou que você buscou uma consultoria. Como que é Sim. essa consultoria? Então, um desses cursos que eu fui fazer, pensa numa pessoa, eu vivia numa bolha de dona de casa, né? Então, para mim tudo foi novidade. Por exemplo, o curso de IA. IA. Eu falei, gente, que é isso? Eu fiquei impressionada. Eu falei, como assim? Então, aí um fala, não, faz isso aqui. Conexões. Eu acho que conexões. Hoje você fala muito em network. Network não só no profissional, mas também no pessoal, de ter pessoas que agregam, né? Que querem te ajudar, querem. Então, eu fiz muitas conexões nesses cursos que eu fiz. Então, sempre uma dica. Aí o que eu faço com isso? A hora que chegou na parte de finanças, né? Eu também sou nessa parte aí. Tô aprendendo. Ai, tal, você precisa de gestão. O que é gestão, gente? Eu nunca nem tinha pensado nisso, né? Para mim era eu que fazia É, as continhas ali, tudo bem. Não, você precisa ter uma pessoa que cuida disso e tal. Eu falei, meu Deus, quantos funcionários a mais eu vou ter que contratar? já. Não, hoje você contrata uma empresa que faz toda essa parte, Exatamente. te estrutura, te dá uma estrutura para você continuar. Falei, então, foi através de indicações. Excelente. É uma empresa muito boa e que está me ajudando pra caramba. Então, tudo que o Marcos tinha, eu falo que até o portfólio dele era No no Word. Word. Então, eu fui melhorando as Ah, coisas. Então, às vezes, a gente se surpreende com a gente mesmo, né? Falei, meu exatamente. Deus. Aí, esses dias eu falei assim, como que eu tô sabendo de tudo isso? Eu não entendo. Como? Gente, eu nunca imaginei que eu ia saber falar isso. Aí Deus me lembrou. Veio uma voz do Espírito Santo e falou assim para mim: O que você me pede todo dia? E eu parei. Falei: O que eu peço? Aí eu, sim. Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, me dê força, coragem e bom ânimo. Você não me pede? É Estou isso. te dando. Então, essa força vem do Espírito Santo. A sabedoria vem do Espírito Santo. Às vezes eu fico até meio chata, porque eu falo muito. Eu tenho uma fé muito grande. Inabalável. Então, isso daí é o que rege a minha vida. Tanto que no celular do Marcos ainda, que está comigo, que é o empresarial, continua a mesma frase que tinha no celular dele. Inabalável. Inabalável. Muito Ele bom. era inabalável. Por isso que eu acredito com toda a minha força, com toda a minha fé, que a fé dele foi inabalável, que levou ele. Olha só. Hoje, então, Giovana empreende com coragem, com garra, com dinamismo e deixa aqui um recado para quem está nos ouvindo, mulheres que, assim como nós, passam por desafios, que às vezes estão passando por situações de abandono, de transição de carreira, alguma dificuldade na família. Deixa para elas uma palavra, algo que possa ajudá-las, que também possa curá-las. Eu digo sucesso, que nem eu falei no começo. Sucesso. Então, quando você estiver pensando em desistir, eu falo que o dia que você tem mais sucesso é aquele dia que você não tá maquiada, é aquele dia que seu cabelo não tá penteado, é aquele dia que você não tá com a sua melhor roupa, é aquele dia em que você se rende, reconhece sua fraqueza, coloca seu joelho no chão e pede força para continuar. Aí você vai ter o sucesso. Então, continua. Continuar. Amanhã, se você precisar sucesso de novo, vai lá
e faça a mesma coisa. Então, isso é ter sucesso, é não desistir. Que um dia você vai ter o reconhecimento. Pode não ser das pessoas, mas pode ter muitas pessoas que vão te reconhecer, como eu tenho, muitas pessoas já me reconhecendo. No lado profissional, pode ter algumas pessoas que não vão te reconhecer, mas vão ter muitas, e você já me deu um exemplo disso, que foi através do que você me contou que me elogiaram, e eu fico muito Exata, feliz. exatamente. Então, reconhecimento profissional, reconhecimento pessoal e o principal, o reconhecimento do Senhor. É isso. Que é o que nos guia. É o que a gente espera, né? Chegar o dia e falar assim: pode vir que eu te conheço, É isso. eu te reconheço. Giovana, a gente está chegando ao fim, mas eu queria dizer o nosso muitíssimo obrigada Obrigada. por compartilhar com a gente a sua história com tanta coragem, com tanta humanidade, com tanta transparência. Você tem a capacidade e o dom de fazer a diferença na vida das pessoas e continue assim. Continue empreendendo, se melhorando cada vez mais e se reinventando como uma líder, porque a liderança tá sim dentro de você. As empresas, elas não são só feitas de número, elas são feitas de afeto. Sim. E afeto você tem para dar e vender. Talvez isso seja o mais importante no seu CNPJ. Essa humanidade, esse afeto, esse carinho, a gentileza, como você lida com a sua equipe e principalmente com o seu cliente. Parabéns. Obrigada. E muitíssimo obrigado por você vir aqui inspirar Eu que te a agradeço. nós. Você é uma mulher admirável em todos os Nós aspectos. somos. Obrigada. E seu pai está muito orgulhoso de você. Ai, eu espero. Não espere, ele está. Ele te preparou para isso. Falei, pessoal, hoje é um dia de emoção, né? A gente embarga a voz, porque a gente tá aqui falando com o coração, falando de coração para coração. Afinal, somos mulheres diante de uma empresa, de um CNPJ, no ramo da construção civil, que é ainda mais difícil. A construção civil, esse mundo tão masculinizado, tão cheio de preconceitos, tá mostrando, tá evidenciando que as empresas podem sim ser lideradas por mulheres. E eu acredito. Somos capazes. E eu acredito que está tendo um grande levante de mulheres, porque o Senhor sabe a força que uma mulher tem, né? E nós estamos aqui também para encorajar isso. Então, você vai levantar, você vai ter medo, você vai duvidar da sua capacidade. Eu duvido da minha capacidade sempre. Muitas vezes eu falo, quem sou eu na fila dessa padaria para comprar esse pão? Quem sou eu? Mas eu sou a Audrey, que todos os dias levanta cedo para dar o meu melhor. Na minha empresa, com meus filhos, com meu parceiro, com meus amigos, com todo mundo. É por isso que você tem força no seu olhar, você tem brilho. E todas nós podemos brilhar. É isso. Eu acredito nisso. Todas nós podemos brilhar. É isso. Porque nós somos fortes. Somos. E merecemos. Merecemos onde estamos e onde vamos chegar. Nunca deixe ninguém falar que você não é capaz. Você é capaz. Eu acredito. Somos capazes. É isso aí. E se você acredita que alguém precisa assistir esse podcast, compartilhe. Né? Com certeza. Compartilhe, exatamente. Porque isso pode fazer diferença na vida de você, de alguma amiga. Eu já tive essa experiência. Eu não esperava que eu pudesse, através de um podcast, quando eu imaginei que eu ia fazer um impactar podcast. Tantas, exatamente. Impactar. Então, o propósito tá aí. Exatamente. Legados constroem. E a gente está aqui para poder compartilhar com vocês essa história. Muito obrigada, pessoal.
Não deixem de seguir a Aluparts no YouTube. Esse episódio também vai estar no Spotify. E para quem quiser te encontrar, deixa aqui as redes sociais, o site, onde que o pessoal pode achar a Amy Perucci? Site Marco César Perucci Oficial, tanto no Instagram como no Facebook também, Marco César. Excelente. Oficial. É isso, pessoal. Obrigada, Giovana. Obrigada, pessoal. E a gente se vê em breve no próximo episódio do Aluparts Podcast. Obrigada a todos.